It's a great pleasure to be here today, and we have a panel, we have a session with several specialists that are well known in their activities in their daily lives. We have Dr. Avi Tzur here with us. Dr. Avi Tzur is the director of the Women's Health Innovation Center at the Sheba Medical Center in Israel. He's a femtech pioneer in telemedicine for women's health, and he's an obstetrician and gynecologist. So thank you, Dr. Avi Tzur, for being here with us today. Thank you so much. We have, and I will say the local participants in Portuguese. We have Dr. Cláudio Ferrari, que é um médico. Ele é oncologista clínico, especialista em comunicação em saúde. Ele é diretor de comunicação do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino e da Oncologia DOR. Ele é médico graduado pela Faculdade de Medicina da USP, com residência médica em clínica médica e hematologia, hemoterapia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e tem título de especialista em oncologia clínica. Também temos conosco o professor Sandro José Rigo, que é professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, nos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, é decano da Escola Politécnica da Unicinos, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada e bolsista CNPq, Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora. E o professor Bruno Rochheger, que é pós-doutor em Diagnóstico por Imagem pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de Diagnóstico por Imagem da PUC-RS e da UFSPA, e é sócio fundador da Expert Health. Eu gostaria, então, de dar início a esta sessão, e vou lembrar que cada um dos palestrantes terá exatamente 20 minutos. We will follow the 20 minutes sharply. E vamos iniciar com o Dr. Avi Tzur, sobre inteligência artificial na sala e no trabalho de parto. Por favor, Dr. Avi Tzur, please, it's your time now, it's your turn. Thank you. Thank you, Avi. Thank you very much. I'll just share my screen. Do you all see the screen? Yes. Yes. So good afternoon, Brazil, and thank you for the opportunity to present our data and our vision. So, in our field of maternal fetal medicine, prediction is the key to prevention. If we predict preterm birth, we can attempt to prevent it with progesterone. If we predict preeclampsia, we can attempt to prevent it with low-dose aspirin. However, prediction remains a challenge in many of the complications we want to prevent. Such is the case with shoulder dystocia, an obstetric emergency defined as difficulty in delivering the newborn's shoulders after successful delivery of the head. Once shoulder dystocia occurs, and it occurs to all of us obstetricians, even if all appropriate action is taken, there is an increased risk for severe neonatal injury. Today, I will be focusing on prediction of shoulder dystocia. However, the lessons we learned from developing and validating this AI model keep serving us in our current steps as we keep working on improved prediction of many other obstetric complications. So shoulder dystocia was first reported over 100 years ago in the New England Journal of Medicine. Seminal studies over the years revealed important associations with shoulder dystocia, such as fetal weight and maternal diabetes. However, the use of classic statistical methods, such as logistic regression, was not able to untangle the complex interactions between these features and shoulder dystocia that remained, as the American College of Obstetricians and Gynecologists defined, unpredictable and unpreventable. Without being able to predict this complication, and given the association between fetal macrosomia and shoulder dystocia, the American College of Obstetricians and Gynecologists recommends considering cesarean delivery to prevent shoulder dystocia
for women without diabetes carrying a fetus with an estimated fetal weight of at least 5 kilos, and for non-diabetic women carrying a fetus with an estimated fetal weight of at least 4.5 kilograms. Unfortunately, more than 50% of shoulder dystocia cases occur with fetuses weighing below these cutoffs, and to women without diabetes. Therefore, as this nice study from Yale University shows, in reality, cesarean section is offered at weight thresholds of more than 500 grams below the ACOP threshold for diabetic and non-diabetic women. Therefore, our aim in the study I'm going to present was to develop a machine learning model for prediction and therefore prevention of shoulder dystocia. For developing the model, we compared 1,008 controlled single-tone vaginal deliveries that took place at the Sheba Medical Center during 2 consecutive months, with enriched data of 238 shoulder dystocia cases that occurred in our medical center between 2011 and 2018. We included in the study only cases for them we had full data on all parameters described in the next slide. The final derivation cohort consisted of 555 control cases and 131 shoulder dystocia cases. For validation of the model and evaluating its clinical efficacy, we used all single-tone vaginal deliveries that occurred at University of California, San Francisco, UCSF, between 2003 and 2018. We applied the same inclusion and exclusion criteria as in the derivation cohort and remained with 2,553 cases without shoulder dystocia and 31 cases that did have shoulder dystocia. We obtained data on 18 parameters previously shown to modify the risk of shoulder dystocia. 4 of these parameters, the biometric parameters, are captured by ultrasound. An estimated fetal rate is derived from them. In all cases, in both cohorts, we used the same Hadlock formula to derive the estimated fetal weight. Beta values colored with red are associated with increased risk, while beta values colored with green are protective. As expected, increasing estimated fetal weight is strongly predictive of shoulder dystocia, but also other factors such as pregestational diabetes, past shoulder dystocia, fetal sex, and abdominal circumference play an important role. On the protective side, I would like to draw your attention to the BPD. On 500 random splits of training and test sets, the AUC of the machine learning model had an AUC of around 0.8, outperforming estimated fetal alone, as well as estimated fetal weight plus diabetes in more than 95% of the repeats. We validated the model accuracy in a separate cohort from UCSF. Similarly to the derivation cohort, adding diabetes to estimated fetal weight did not improve prediction. Our model significantly outperformed the current paradigm with an AUC of 0.866. Next, and most importantly, we evaluated the clinical efficacy of the model among pregnancies with suspected macrosomia in the UCSF cohort. Using a risk score cutoff of 0.5, assigned 43% of the cases to the high-risk group, while providing reassurance to 57% of macrosomic deliveries. This cutoff detected 91% of shoulder dystocia cases and all shoulder dystocia cases complicated by neonatal injury. A more specific cutoff of 8.7 provided reassurance, let me show it to you, to 73% of the cases and also detected 73% of shoulder dystocia cases. Again, even with the more specific cutoff, all cases with neonatal complications were detected. Based on these exciting findings, we continued to a validation study with our colleagues at the University of Texas. The group at Texas observed that a risk of 0.92
could identify in their population and prevent 53% of shoulder dystocia or neonatal injury cases, while reducing the rate of cesarean delivery for suspected microsomia by 6%. I repeat, less shoulder dystocia cases, and in the same time, less cesarean sections, thanks to machine learning. And here is the twist. Now, the group at Texas is moving forward to a prospective randomized controlled trial. While the shoulder dystocia model is already changing the clinical paradigm worldwide, we are seeking collaboration in validating our new models. With our most recent model, currently under review, is prediction of unplanned cesarean at time of admission to labor. This is my email, and I look forward to mails from new friends and collaborations from Brazil. Finally, I want to thank Dr. Dvir Aran from the Israeli Institute of Technology for collaborating with me in developing the shoulder dystocia machine learning models, and to all our team at ARC and the Department of Obstetrics and Gynecology for the outstanding, amazing work. Thank you for your attention. Thank you, Dr. Avi Tzur. You have been very objective in your presentation. And now we have Professor Claudio Ferrari. And Claudio Ferrari vai palestrar sobre o impacto dos dados no mundo real na prática clínica. Por favor, Dr. Claudio Ferrari, o senhor tem 20 minutos também. Muito obrigado. Olá a todos, agradeço o convite dos organizadores, é um grande prazer, privilégio estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto tão interessante. Farei a apresentação em português, como foi definido, com os slides em inglês para aumentar a chance de participação de todos. Esse slide é só para reforçar que eu não tenho nenhum conflito de interesse com relação ao tema e que expresso basicamente minhas opiniões pessoais sobre os assuntos. O contexto dessa discussão é o da quarta revolução industrial. Se a primeira revolução industrial aconteceu com os motores a vapor e o transporte, as ferrovias, a segunda, com o advento da eletricidade, da energia elétrica e dos processos de produção, a terceira revolução mais próxima, que é a revolução digital, onde nós tivemos os computadores, completa-se com a internet, a chamada quarta revolução industrial é aquela onde a gente tem inteligência artificial sendo aplicada em diversos setores da economia, com muitas disrupções, a nanotecnologia, o sequenciamento genético e a possibilidade de manipulação genética, de edição genética, a computação quântica, tudo isso transformando rapidamente os diferentes setores da atividade humana. O fundador da Singularity University, Ray Kurzweil, ele aposta que nós estamos muito próximos de transferir a mente para a máquina e, de certa forma, nos tornarmos imortais. Eu acho que a gente não precisa ir tão longe para entender que esse momento realmente é um momento especial que nós estamos vivendo e que transforma de forma absoluta a medicina. E o que a revolução traz, essa revolução está trazendo para a medicina? A gente pode começar falando da internet das coisas, que permite com que haja um monitoramento permanente, contínuo das nossas atividades biológicas, uma capacidade de registro, armazenamento e processamento de dados sem precedente, tudo em nuvem. A gente pode falar que a inteligência artificial, no exemplo do Dr. Tzur, se junta ao expertise médico cada vez mais, transformando de forma muito categórica o que nós somos capazes de fazer. A gente tem uma nova área da medicina chamada bioinformática, só para lidar com os dados moleculares. A gente já tem edição genética, que traz para a próxima a possibilidade de a gente tratar doenças como anemia falciforme, hemofilia, fibrose cística de forma definitiva. A gente tem a nanomedicina, que trabalha com partículas para fazer um melhor direcionamento das terapias, revestimento de próteses, etc. A gente tem a robótica, que não só é cada vez mais presente na área cirúrgica, mas também trazendo outras perspectivas com exoesqueleto e robô de companhia, que eu acredito que faz parte da programação, muito disso. E, por último, talvez mais fascinante ainda, é a ideia de que nós vamos poder produzir órgãos com impressão 3D e células totipotentes, fazendo possível o transplante de órgãos tirando de prateleira. Os 4 primeiros tópicos que eu mencionei são o fundamento do que nós vamos falar agora, que são os dados de mundo real.
Por dados de mundo real, a gente deve entender todas as informações relevantes relativas à saúde e a resultados de tratamento que não foram obtidas em um estudo clínico controlado. É um universo de informação gigantesco, que obviamente começa com os dados de prontuário eletrônico, seja de hospital, seja de clínicas ou ambulatórios, as contas hospitalares, o que pudesse tirar de informação daí, mas é um pacote muito maior, é um pacote que inclui todos os dados obtidos de dispositivos móveis, cada vez mais presentes na vida de todos, todas as informações obtidas de entrevistas, questionários que podem ter informações úteis sobre antecedentes familiares e pessoais, dados de mídia social, por exemplo, as conexões, onde a pessoa estava no momento de epidemia, por exemplo, são dados valiosíssimos, né? Com quem eu me conectei, me conectei, em que momento eu me conectei. Então, é um pacote de dados muito interessante que passa a ser processado, a ser trabalhado para trazer informações em saúde. O que nós podemos dizer sobre o modelo atual de registros de dados em saúde? Veja, o foco, né, o modelo atual busca o cuidado imediato do paciente. Então, não deve causar estranheza que as informações sejam tão fragmentadas e coletadas de forma tão incompleta. Cada serviço, cada médico cria seu banco de dados e são silos de informação que se mantêm isoladas, né? O paciente sempre com acesso limitado a essas informações, né? Fazendo até comédias em sitcoms, aparece essa questão de eu não tenho acesso. Mais do que isso ainda, os dados gerados pelo paciente, como eu já mencionei, eles muito raramente podem ser incorporados a essa base de dados dos prontuários eletrônicos. O paciente não contribui diretamente na construção de dados, seja reportando sintomas, isso começa a aparecer de forma mais experimental, mas sempre o histórico, o relato de sintomas, ele vai para o prontuário, sendo interpretado por um médico ou uma enfermeira. E mais preocupante ainda é que cabe ao paciente selecionar as informações que ele vai levar de um médico para outro, usando seus critérios os mais variados possíveis, lembrando que ele não é treinado para isso, né? Então, eu vejo que há um motivo de grande preocupação no modelo atual. E o que nós podemos esperar de uma melhor gestão? Se a gente cuidar do dado de saúde com mais carinho, o que a gente pode esperar para cada um de nós? Veja, a gestão de dados de saúde é um grande desafio. Por quê? Pelo volume de dados, né? É um volume muito grande. Enquanto a gente está sendo seguido nos nossos pediatras, o dado em si, ele está bem cuidado, ele está bem organizado. Na medida que nós crescemos, acaba, né? Via de regra, essa gestão ela fica um pouco mais acidentada. E eu chamo a atenção que esses dados vão ficar cada vez mais ricos. Primeiro, que a gente vai ter, um tempo muito próximo, o diagnóstico, o genoma realizado já próximo ao nascimento. Então, só isso já é uma montanha de dados. Junta-se a isso a história familiar, aí vamos tendo um acréscimo progressivo de dados de sinais vitais, dados como altura, peso, circunferência abdominal, e os dados de estilo de vida, hábitos alimentares, vacinas, começam a entrar os dados de exames laboratoriais, de imagem, possíveis diagnósticos, respostas ao tratamento. É um conjunto de dados impossível de se lidar numa simples planilha de Excel, é claro. E como eu falei, os dispositivos por si já vão gerar dados incríveis que hoje estão sendo, na maior parte das vezes, desconsiderados. Na medida em que a gente começa a ter dados, é possível pensar em fazer recomendações baseado no background genético, nesses dados de estilo de vida, nas histórias, o que nos leva ao objetivo maior, que é a medicina personalizada. O que é bom para João não necessariamente é bom para Antônio, muito menos para Maria. Quer dizer, o que a gente precisa, à medida que vai tendo essa estruturação de dados, o que a gente vai ser capaz de entregar é a medicina de fato personalizada. Mas se é possível saudar essa gestão de dados para o cuidado individual, quando a gente pensa no coletivo, o impacto é muito maior, né? Eu vou abordar 3 grandes áreas em que esse impacto vai ser muito sensível. A primeira delas é na geração de conhecimento.
Dr. Tsur trouxe um exemplo prático do que isso representa. Gerar conhecimento é uma coisa incrível. Veja, nos Estados Unidos, que é responsável por 31% dos dados das pesquisas clínicas, apenas 5% dos pacientes oncológicos são objeto de pesquisa clínica. 95% dos pacientes oncológicos nos Estados Unidos são tratados fora de protocolo de pesquisa. No Brasil, a grande maioria dos pacientes são tratados fora do protocolo de pesquisa. O que significa que nós não sabemos o resultado dos tratamentos. Há uma amostra muito pequena. E é com esses dados que todas as diretrizes de tratamento são definidas no mundo inteiro. Por isso, os principais periódicos de saúde já começam a defender, né, a entender que há espaço para os dados de mundo real na definição das melhores práticas médicas. Por quê? Pela questão de incluir mais pacientes e, desta forma, você poder generalizar mais os achados dos estudos clínicos e se aproximar mais do resultado da prática médica real. É claro que os estudos randomizados, controlados, continuam sendo o padrão ouro da terapia, né, da geração de conhecimento. Mas o espaço do dado de mundo real já se impõe objetivamente. Obviamente, temos que ter algum cuidado, né, um grande cuidado, na verdade, pela forma de coletar os dados, de analisar os dados, etc. Mas essa análise de dados para geração de conhecimento, de fato, veio para ficar. A segunda área que o dado de mundo real deve trazer uma grande contribuição diz respeito ao modelo de remuneração. Eu acredito que a maior parte dos gestores está bastante familiarizado com a obra Redefining Healthcare, onde se coloca que grande parte, a dificuldade de fazer um desenvolvimento maior de eficácia na medicina se deve à questão do modelo de remuneração. Acho que é consenso hoje que o fee-for-service é, na melhor das hipóteses, um mal necessário. Mas ninguém mais defende esse modelo de remuneração. Mas o que poderia substituir o modelo? O que se fala muito é de modelo de valor. Você pagar o valor. E o que é valor? É o melhor cuidado do paciente com o menor custo. É o melhor resultado com o menor custo. Bem, para a gente saber qual é o melhor resultado, obviamente nós vamos precisar de dados. Dados que devem vir da questão do real world data. É entender o paciente, a particular de cada um, entender o resultado, alcançar o custo, e aí sim nós vamos ter um modelo de valor. Fica claro para mim que abre-se uma avenida de oportunidade para a gente poder evoluir tecnicamente na área de saúde. E, por fim, o que eu considero que a maior contribuição é a possibilidade de, a curto prazo, nós já melhorarmos o cuidado médico. Por que isso? Vamos lembrar a frase de Lord Kelvin, o que dá nome à escala térmica, que diz que se a gente não pode medir, a gente não pode melhorar. Então, a medida dos dados é muito importante. Num contexto em que o volume de informação de conhecimento médico cresce assustadoramente. Esse estudo de 2011 calculou que na década de 50 demorava-se 50 anos para dobrar o conhecimento médico. Na década de 80, esse tempo foi encurtado para 7 anos. Em 2010, eles calcularam que em 3 anos e meio o conhecimento médico seria duplicado. E previram que na década atual, esse tempo seria um pouco maior do que 2 meses. Junta-se a isso um ritmo de inovação sem precedentes que torna muito difícil até para os especialistas acompanharem as suas próprias áreas de atuação. Então, só na oncologia, por exemplo, entre 2014 e 2018, nós tivemos 57 novas moléculas aprovadas em 90 diferentes aplicações. Para um oncologista, entender tudo isso, saber tudo o que está acontecendo, é difícil. Para um médico mais generalista, então, é impossível. Tudo isso leva à questão do erro. Errar, né, é uma preocupação americana há muitas décadas, mas um grande volume de vidas estima-se que seja perdida por questão de erro médico. Tudo isso para dizer que nós temos grandes oportunidades de melhorar a prática médica com a gestão do dado de mundo real. A gente pode contribuir com os estudos clínicos comparando protocolos de tratamento nas populações de pacientes reais,
e entendendo quais são os melhores tratamentos disponíveis, a gente pode, dentro de uma própria instituição, reconhecer as melhores práticas e poder promover as melhores práticas entre outros grupos, identificar falhas sistêmicas, reconhecer situações de risco muito precocemente, com o registro, com o acompanhamento global dos dados. E um tema que me preocupa muito, que me interessa muito, é a poder acompanhar a qualidade de medicamentos e insumos na medida em que você tem um volume muito grande de pacientes e acompanha os resultados dos tratamentos de forma sistemática. Então, tudo isso abre uma oportunidade de a gente controlar a qualidade do que está sendo feito no dia a dia em todos os hospitais do Brasil e clínicas e etc. Eu tenho uma preocupação grande de reforçar qual que é o requisito básico para isso. Para que isso possa, de fato, melhorar a vida dos pacientes, ele deve também ser saudado pelos profissionais de saúde. Não pode piorar a vida de quem cuida de paciente. Quero dizer com isso que os sistemas de informação devem apoiar o médico, principalmente no momento do atendimento. Deve reduzir o tempo gasto para registro de informação. Deve integrar dados que não estão presentes naquele momento para que o médico possa ter uma melhor visão do paciente no ponto de atendimento. E, por fim, o sistema deve ser capaz de fazer uma análise rápida e trazer sugestões para o médico no momento da atenção. Tudo isso é um diálogo. E o sistema, assim, tecnologicamente não é um grande desafio, porque a tecnologia já existe em outros setores, mas ela não chegou ainda para a prática médica diária. O que eu enxergo, na verdade, muito do que a gente já está vendo nas apresentações dos colegas de Israel, nesse novo cenário, né? Eu vejo que no futuro muito próximo, nós vamos trabalhar com cada indivíduo vai ter seu repositório de informações, que vai ser integrado ao longo da vida com todas essas fontes de dados que nós já mencionamos. Isso em outras áreas já está acontecendo há bastante tempo. Os dados de dispositivos móveis vão deixar de ser desprezados e vão passar a ser de fato úteis e trazendo novos aprendizados. As informações, obviamente, devem se manter estruturadas para que possam ser analisadas sistematicamente e trazendo informações novas para o médico e para os pesquisadores, como o Dr. Tsur. Esse compartilhamento de dados sabidamente vai gerar conhecimento novo e abre algumas oportunidades de serviços novos, que seria a curadoria de dados de saúde e, claro, sistemas de suporte à decisão que já começam a ser oferecidos pelo mundo. Resumo. O que nós estamos buscando, o que nós vamos em breve obter. Informações completas e atualizadas do cuidado de cada paciente, um sistema de suporte, reconhecimento que vai além dos guidelines de tratamento, do que realmente funciona na prática médica, a possibilidade de sistemas de suporte à decisão integrados à prática médica, que realmente ajudem o médico no ponto de contato com o paciente, novos conhecimentos para os futuros pacientes, elementos para um novo modelo de remuneração e, como eu disse já, ferramentas eficazes para medir a eficácia de medicamentos e segurança de devices. Do ponto de vista de um oncologista, isso significa ser mais eficaz, mais eficiente em evitar o câncer, reconhecê-lo mais precocemente, escolher tratamentos que funcionem melhor para aquele paciente, identificar drogas que estejam fora das especificações e não trazendo o benefício que deveriam trazer, e aprender com cada paciente tratado dentro de um universo maior. É claro que existem alguns riscos, né? O grande risco, o grande temor é a ameaça à privacidade. Você junta muita informação de cada um de nós, e isso eu não estou falando de ameaça de hackers mal intencionados, estou falando de você concentrar muita informação na mão de governos, corporações, etc. Eu não vou falar sobre isso, né? Acho que eu recomendo dois livros aqui que podem trazer uma discussão interessante disso, mas eu não posso deixar de dizer que há um risco, mas eu não diminui o meu entusiasmo com as oportunidades que a gente começa a enfrentar agora. Eu agradeço com a esperança de ter dito alguma coisa nova para vocês pensarem. Muito obrigado, Dr. Cláudio Ferrari, muito obrigado, Dr. Avi Tsur. E nós iremos agora pedir ao Dr. Bruno, ao professor Sandro e professor Bruno,
para comentarem, para debaterem aqui aquilo que foi contribuído pelo Dr. Avi e pelo Dr. Cláudio. Por favor, vamos iniciar por ordem alfabética. Dr. Bruno, se o senhor puder comentar as palestras. Muito obrigado. Tudo bom? Eu achei muito boas as palestras. Eu acho que a gente está num momento, e a minha área, eu trabalho com imagens médicas, é uma das áreas que mais tem sido sensível a essa modificação de volume de dados, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio para frente, que é comprovar isso e tornar isso de fato prático, né? Que é o que o Dr. Avi comentou conosco, né? A gente precisa tornar isso uma realidade mais do que uma possibilidade. Na área da imagem médica, 99% das aplicações ainda são muito mais no campo das ideias do que no campo da aplicação prática, mesmo na América, onde isso tem como é que eu vou dizer assim, um investimento muito maior. Dr. Avi, eu queria ver com o senhor como que o senhor pensa um modelo de remuneração desses novos algoritmos que estão saindo dentro da estrutura médica. So, thank you for the question. So, I tell you, for many years, physicians investigated disease and new treatments without compensation. We did it as part of our work. And today it kind of became part of innovation, that when you develop a new, and tell me if I'm answering your question, when you develop a new AI model, you expect it will have IP and all kinds of compensation models. But I think it should stay similar to what it used to be for many years. It's part of best practices. It's part of good treatment. Mm-hmm. So, you know, our teachers, they investigated medications in mice, then they investigated them in randomized clinical trials, and now we develop AI models. But in the end of the day, we're just continuing the long legacy of providing best treatment to our patients. E eu tenho uma pergunta também para o Dr. Ferrari. Como que ele vê essa nova lei geral de proteção de dados que entrou no Brasil e a relação dos mundos da vida real? O que ele vê de desafios em relação à lei geral de proteção de dados e o uso de dados no mundo atual, né? Então, eu vejo o indivíduo muito passivo com relação ao próprio dado de saúde. Eu acho que é essa transformação que eu espero para os próximos 5 anos, essa mudança, né? O dado é da pessoa, o dado é meu e eu tenho que cuidar dele, e eu acho que a partir dessa visão de quem é o dado, né, a quem pertence o dado, eu acho que a gente vai criar um cenário muito mais rico, produtivo, né? E até porque o dado vai ser integrado em torno da pessoa, e ela vai poder decidir muito melhor o que ela quer fazer com o dado dela, né? Obviamente, temos uma questão cultural para enfrentar, etc., mas o que eu sinto hoje é que existe uma dissociação da pessoa com o dado dela, né? Então, eu tenho um pedaço da minha informação ali, aqui, a outra numa gaveta no armário. Eu acho que essa é a grande mudança, né? E a partir disso, essa possibilidade de você ser dono do seu dado e decidir o que você quer fazer com o dado, o que você quer compartilhar com quem a qualquer momento. Então, eu acho que é uma transformação em bloco que a gente vai tendo, e eu vejo muito positivo isso. Eu não acho como ameaça ou algo que a essa mudança, né? Eu acho que a lei em si, ela cria uma situação de maior segurança, com regras mais claras, mas eu acho que o que eu enxergo é uma mudança de proprietário, né? É meu e eu cuido dele. Dr. Sandro Rigo, seus comentários sobre as palestras. Muito obrigado, Dr. Sandro. Obrigado, Dr. Luiz. Eu gostaria de aproveitar para saudar os organizadores desse excelente evento, saudar também os colegas da sessão e principalmente parabenizar os palestrantes pela excelente palestra, com uma série de pontos muito importantes relacionados com inteligência artificial aplicada à saúde.
Eu tenho uma curiosidade que eu gostaria de passar para os dois debatedores, dois palestrantes, relacionado com dados, né? Um dos tópicos já foi mencionado pelo colega, a questão da privacidade, né? Mas eu gostaria de solicitar que os dois palestrantes explorassem um pouco, se for possível, elaborassem um pouco, questões relacionadas com o que a gente chama de interoperabilidade semântica dos dados, que é uma das possibilidades que advém da integração de dados gerados em diversos hospitais, gerados em diversos momentos, relacionados a um determinado paciente, né? Já existe uma série de padrões buscando fomentar essa interoperabilidade, como OpenAI, FHIR, né? E também eu gostaria, se possível, que os palestrantes comentassem sobre os avanços na área de sensores vestíveis, né, os wearables, que vem apresentando de forma bastante acentuada e bastante promissora uma série de avanços permitindo que pacientes na sua casa, na sua residência, gerem também um conjunto de dados que cada vez mais, pelo que se acompanha da literatura, se aproxima dos dados gerados em ambiente hospitalar. Então, eu gostaria de, brevemente, se possível, que elaborasse sobre essas possibilidades que a gente ainda tem de avanços e desafios para o tratamento de dados, dados de forma diferenciada e dados gerados em locais diferentes, né? Claudio, would you like to start? No, I prefer you start. Okay, so I tell you, when we talk about data integration, as you mentioned, we have integrating data across time, across different institutions in different countries. Maybe another challenge with integration, and I'd like to address it as well, is integrating different types of data. We are working very hard on it, integrating clinical data with imaging data and omics data. And if I take the example of what I just presented, the shoulder dystocia, so we presented a model based on tabular data. However, we have enough knowledge to say that there's additional, we could have improved our prediction if we would use imaging data and metabolomics data. And the reason we did not do it is that while in Israel, tabular data is captured very, very well, as you saw, we have outstanding data on 120,000 deliveries. We are getting better with imaging data, but we didn't do the same achievement as with tabular data, and of course not with omics data. And then when we talk about across different places, so as you saw, we find it, it's one of the most important things for us, validating our models in different hospitals around the world. And when we validated our model in UCSF, there was no protocol we could use to just take their data and fit it to our data. We had to have an MFM, a physician, boots on ground, that went through their data in UCSF and had it tailored to be in the same format as our data. And then again at Stanford, I did it to validate our model at Stanford. And then again, one of our colleagues did it at Texas, and so on and so forth. And again, now, when we are seeking for collaboration with validating the unplanned cesarean model, we know that it's going to be a challenge to tailor the data at another institution. So we still have a long journey until we reach the day that we just can take data from Sao Paulo and compare it to data from Tel Ashomer. Eu queria complementar, dizendo que talvez eu tenha uma fé maior do que deveria, acho que não, nos engenheiros, né? E eu me convenci de que não é um verdadeiro desafio a integração de dados, né? Os engenheiros me convenceram disso. Onde eu vejo os maiores desafios, na verdade, o primeiro é na coleta do dado, né? Em fazer uma boa coleta de dado que não interrompa, que não se torne um fardo adicional para o médico ou a equipe de enfermagem envolvida no cuidado do paciente. Esse, para mim, é um grande desafio e que trabalha muito com a ideia de linguagem artificial, ser automaticamente transformada em dados estruturados, etc. Esse eu acho que ainda é um grande desafio que não está resolvido. E eu acho que o segundo grande obstáculo é político,
né? É de as pessoas, que é o que a gente pode mudar na medida que ficar claro que o dado é do indivíduo e não das instituições. Eu acho que, resolvidas essas duas questões, de quem é o dado e como podemos fazer uma coleta e uma estruturação instantânea de dados que permita com que a gente faça uma devolutiva de informações úteis para o médico no momento de um atendimento, por exemplo, em um trabalho de parto, eu acho que as questões se resolvem. De verdade, eu acho que o desafio não é mais tecnológico, sabe? Conversando meia hora com qualquer engenheiro da área, a gente sai entusiasmadíssimo e se sentindo incompetente por não estar podendo fazer a própria parte, que é a parte de entregar dados. Então, a minha visão é bastante focada nisso, de como que eu faço para ter um dado limpo, estruturado, sem ônus para quem está cuidando de paciente. Obrigado, Dr. Cláudio. Muito obrigado, Dr. Avi. Vamos continuar com algumas perguntas aqui em relação ao que já foi mencionado pelos senhores. Por exemplo, a Alessandra volta a um ponto que foi tocado aqui pelos senhores, a doutora, acho que a Alessandra Pontes, ela coloca a pergunta: o que podemos esperar com a gestão de dados, pois sabemos que com esta riqueza de dados não temos profissionais preparados para realizar a mineração de dados e os pacientes podem, muitas vezes, omitir as informações. Isto não pode interferir no resultado final, admito que da análise e do diagnóstico deve ser a pergunta. Por favor, Dr. Avi e Dr. Cláudio. So I'll tell you, I agree with the question. I must say, I totally agree with the question. You know, I always return, when I was at Stanford, I used to do some studies in mice. And you know, when you take mice, they are very comparable. Yes, you take mice that are exactly the same, same genotype, everything should be similar, and they eat the same food. And you know, everything is totally under control. And you always have things that are changing that you didn't plan. There's some difference in the water, or some difference in the light, or some difference in something you were not expecting. And then when we return to human beings, so we think that, we assume that because we have so many data points, we will be able to compare between individuals without randomization. And I agree, this is going to be a much greater challenge than we expect. Because it's impossible to compare between two cases. And if you have two females that are weighed the same weight, and it's the same gestational age, and they take the same medications, there's always something different. And this is going to be one of the greatest challenges of real-world data. Como eu coloquei na apresentação, o conhecimento advindo dos estudos randomizados, estudos clínicos randomizados, continuam sendo o gold standard. Nós não vamos mudar isso. Por quê? Porque se controla todas as variáveis e a partir daí se tira conclusões mais sólidas, mais confiáveis, etc. A grande questão é que os estudos deixam de fora a maior parte da população e que está sendo cuidada e tratada. Então, por mais que possa haver falhas no processo, e a gente tem que entender que há uma seleção, eu entendo que esse é um caminho que precisa ser trilhado, e a partir daí nós vamos ter muitos aprendizados. O próprio significado de mutações, por exemplo, a gente nasce, tem um genoma, tem algumas mudanças lá que é um pouco diferente da população. O que elas significam? Não significam nada hoje, mas ao longo de 10 anos, 20 anos, com os dados de milhões de pessoas, essas mutações vão ter significado. Então, eu acho que são informações diferentes. Uma do estudo clínico tem um peso, mas o dado de mundo real tem muito peso, sim, para a coletividade e para a própria pessoa, à medida que ele está estruturado. Então, eu não vejo isso, eu vejo como uma característica, né? Faz parte. O dado do mundo real, muitas vezes ele está incompleto, foi colhido da forma menos adequada, deixou pedaço para fora, o meu pai pegou o meu aparelho de pressão e botou uma medida que não era minha. Isso faz parte, isso eu acho que a gente tem que ter em mente, mas não por isso abandonar a oportunidade de aprender mais com o coletivo de pacientes. Eu gostaria de fazer uma pergunta, usando a prerrogativa de moderador aqui, professor Sandro, professor Bruno, para o Dr. Avi e o Dr. Cláudio também.
nós temos grandes resultados promissores advindos da inteligência artificial através de várias técnicas de análise de dados, o qual nós trabalhamos do outro lado aqui da mesa como pesquisadores em IA. No entanto, o grande desafio é justamente a explicar o que sistemas complexos de aprendizado de máquina, que são vistos como black boxes, como caixas pretas, como interpretar os resultados que este sistema apresenta aos médicos para a tomada de decisão para diagnósticos. Como que o Dr. Avi Tzur e o Dr. Cláudio Ferrari veem essa questão de conseguir interpretar, na verdade, aquilo que os sistemas de IA estão nos dando como resultado e o seu uso na medicina? So again, thank you for this amazing question. I think this is really one of the greatest challenges. I tell you, we've been doing much of our work is translating our AI findings so every patient and every physician can understand them. And I will send on the chat now. You can give a look at Birth AI. That's our new AI platform. It's free for use, birthai.org. And exactly what we do is when a patient enters her data or a physician enters data of a patient, they don't get a result of 0.7 because they don't understand what a risk score means and what's the clinical meaning of it. What they get is what is the positive predictive value and the negative predictive value, and how this data refers to their decision making as they're admitted to labor and delivery ward. And our intention as we move forward with additional predictions is to continue the same way. We want, the algorithms can be very sophisticated, feature selection can be sophisticated, model development can be sophisticated. We want models that keep learning from real data. But then on the other side, we want very simple results on the patient side. Just as, when we sit with the patient in the clinic, we don't regurgitate the whole chapter of the book that we learned. We give them simple explanation, assisting them in making decisions. And in our case, both during pregnancy and in the labor and delivery ward, it is also important that the patients enter this process calmly, not with too much data. Eu acho que nós temos que treinar os futuros médicos, e obviamente os médicos atuais também, mas acho que tem que haver uma mudança no treinamento. Os médicos precisam aprender a trabalhar com a inteligência artificial. Assim, isso deve ser uma nova categoria, né? Ao invés de decorar tantas coisas, acumular tantas coisas, a gente já aprendeu que pode sempre consultar um dispositivo digital. Isso já é uma mudança, mas nós temos que nos acostumar com a ideia de ter sistemas de apoio à decisão trabalhando conosco. A questão de, mas como ele chegou a essa conclusão ou não, também vai fazer parte do aprendizado. Veja, eu, fascinado pelo assunto, fui fazer um curso de Analytics e Big Data. E a primeira lição que eu aprendi é cuidado com o dado. O dado é o mais importante. Então, a origem do dado, o trabalho do dado, a qualidade do dado é o que permite qualquer outra conclusão, né? Eu acho que a gente tem que um trabalho de construção coletiva, mas fundamentalmente preparando os médicos para trabalhar com a inteligência artificial. Dr. Sandro, Dr. Bruno, querem acrescentar algum ponto? Professor Luiz, se houver possibilidade, eu gostaria só de reforçar esse mesmo assunto que foi tratado agora. Existe na formação do médico, na formação do profissional de saúde, uma série de etapas, e a inteligência artificial e esses bons resultados que observamos hoje é, de certa maneira, recente, né? A gente pode afirmar isso. Então, eu gostaria que os palestrantes comentassem um pouco sobre os principais desafios, elaborando um pouco o que o professor Cláudio acabou de comentar, os principais desafios na formação do médico. Trabalhando com um profissional da área de inteligência artificial, a gente observa muitas vezes um pouco de receio,
muitas vezes um pouco de entusiasmo, né? E me parece que deve haver um correto entendimento e uma correta formação sobre as reais possibilidades e as reais limitações da inteligência artificial. Então, acho que esse é um ponto bastante importante também para a integração desses resultados nas áreas e entrega de melhores resultados aos pacientes. So I must agree, and the challenge is even bigger because when we talk about teaching our medical students, physiology or how to perform surgery, we're teaching them from scratch. When we talk about teaching physicians to work with AI, we need them first to forget all they learned before, because in many ways AI differs. Just as I gave, I'm always talking today about shoulder dystocia, not because it's the only model, but because it's easier to take one theme and talk about it from different aspects. And when we first submitted our shoulder dystocia manuscript, it was rejected by a very good reviewer, and he just didn't understand the AI. He's awesome in statistics, but he just didn't understand artificial intelligence. He did not understand that there can be a situation that various features interact differently in different situations. People that were trained in logistic regression, they are accustomed that every feature has the same weight, whatever happens. And that's not how things work. When you have a tall mother, the fetal weight is less important than when the mother is small, and their interaction between the various biometric parameters matters. If there's a big head, it's less important if there's a big abdominal circumference, etc., etc. And I must say, this challenge of training, it's great because we have to erase what our teachers trained us. We have to erase what our colleagues and other attending in the department know, and this is going to be a ongoing challenge for the next 10, 20 years, I think. Eu estou aqui pensando se eu vou falar o que eu estou querendo falar ou não vou falar, meio complicado. Por favor. Mas a grande dificuldade que eu vejo é da definição do currículo, né? Como as escolas desenham os seus currículos, os interesses envolvidos, as cátedras defendendo as suas agendas, os seus espaços dentro da grade dos alunos. Veja, assim, eu tenho um filho estudando medicina hoje, né? E ele já brinca com R e com Python. Por quê? Porque ele entende que precisa, que o mundo é assim, que o dado prevalece, né? E que a forma de trabalhar isso não é mais no Excel, é no R e no Python. Então, o que eu entendo mas ele teve chance de ver alguma coisa disso em módulos, em aulas paralelas à grade oficial do curso. Por quê? Porque existe uma relutância muito grande nas escolas de mudar o currículo. E quando muda, já tem que mudar de novo. Quando completa a reformatação, está velho de novo. Então, acho que o desafio é muito grande e implica em as pessoas abrirem mão de poder, né? Desculpe os anatomistas, mas a gente não precisa de tanta aula de anatomia mais, né? E ocupa uma grande área de qualquer programa médico. Então, eu acho que as escolas precisam mudar, né? As escolas precisam mudar de forma corajosa e entender que assim, é uma disrupção, é um momento novo, e os médicos eles precisam se preparar para esse momento novo, senão eles não vão poder se beneficiar, e os seus pacientes, com o que está chegando aí em termos de tecnologia, como o exemplo do Dr. Tsur trouxe. Perfeito. Uma outra questão muito importante que se coloca metodologicamente é que nós trabalhamos muito do ponto de vista da IA e da análise de dados, com correlações. E quando se definem protocolos médicos, uma questão é tentar isolar causa e efeito, que é um desafio grandioso que nós temos não só na ciência, mas na ciência em geral, mas na inteligência artificial e análise de dados. E como os senhores veem esse desafio de trabalhar com protocolos onde, com maior volume de dados, se identifica muitas correlações, mas não necessariamente uma noção de causa e efeito, que é um grande desafio que permanece na ciência médica e na ciência em geral.
e permanece um desafio na inteligência artificial também. Por favor. So I'm not sure I fully understood this question. So I'll answer a question that let me know if I'm going the direction you were meaning. So you know, if we talk about, so we have features we expect what their effect will be on the outcome we are predicting, and there are features that are, you know, when we talk about what Claudio was talking about, real world data, we have so many features that we cannot predict their effect. We do not have even an hypothesis about them. And you know, one of the interesting things is that until now, and I see it in many models, we're not very much surprised by suddenly finding a new feature that totally changes everything we were expecting. When we see in all our AI models, we see, you know, we see different weights, we see different interactions, but we don't find a new feature that, you know, a totally new game changer that changes everything we thought so far. Eu comentei que os dados de mundo real eram complementares aos dos estudos clínicos randomizados. Mas eu acho que é importante a gente ter claro que eles são reciprocamente complementares. O que eu quero dizer com isso? O dado de mundo real traz uma possibilidade que pode ser confirmada pelo estudo clínico. Então, eu não acho negativo que apareçam tantas coisas no dado de mundo real. São possibilidades que podem ser devidamente testadas e avaliadas nos estudos controlados, que depois vão voltar. Então, eu entendo isso como de fato complementares, mas nos dois caminhos. É assim que eu vejo. Perfeito. E complementando, associado a uma questão da aceitação da IA como ferramenta médica, né? Temos um comentário aqui do Maurício Eloy, né? Como podemos atualizar os médicos em atividade ao invés dos médicos da próxima geração que já estarão formados com este novo conceito? Como podemos trabalhar essa questão com os médicos em atividade que o Dr. Maurício Eloy coloca aqui? So, you know, I think just as we learn how to use new medications and we learn to adopt new guidelines, I think, you know, physicians have been for many years, and in all societies have been the smartest people, or some of the smartest people. So I think we can learn, our colleagues can learn new things, and using AI and real world data should be one of them. Eu acho que, de verdade, assim, a gente se adaptou a usar, por exemplo, um up-to-date no dia a dia. Os oncologistas, a maior parte deles usa no dia a dia. Não chega a ser uma ferramenta de suporte à decisão, mas é uma fonte atualizadíssima que a maior parte dos oncologistas tem o hábito de usar. E foi um aprendizado rápido. Da mesma forma que isso aconteceu, eu vejo que as pessoas vão passar a confiar em sistemas de apoio à decisão baseado em inteligência artificial, na medida em que esses sistemas forem sendo consagrados pelos early adopters. Então, grupos de médicos vão apoiar, vão confirmar que o sistema é bom, que funciona, e isso vai sendo propagado. E nós vamos claramente ter competições abertas para dizer qual que é o melhor sistema de apoio à decisão. Até hoje eu não sei como o computador funciona, mas eu acordo de manhã, ligo o botão, ele abre, eu vivo no computador, são 14 horas por dia, mexendo com uma máquina que eu realmente não consigo entender como funciona, né? Eu acho que vai acontecer um pouco isso também, né? Veja, mas a gente sabe como que um guideline é definido, mais ou menos também, e a gente aceita o guideline. Então, o que eu acho que
as ferramentas de suporte à decisão baseado em inteligência artificial, elas vão demonstrar sua eficácia, demonstrar seu uso e sendo progressivamente adotadas sem que as pessoas se preocupem muito qual que foi o método usado para chegar àquela conclusão, né? E veja, é um caminho muito interessante, né? Escolher o método, qual que é a via. Então, eu acho que vai rodar bem. Eu não vejo com grande preocupação, não. O que nós precisamos é ter serviços disponíveis para poder testar, usar, escolher, aprovar, e, obviamente, isso vai ser premiado, os médicos vão ser premiados, os que desenvolveram os melhores sistemas. É assim que eu vejo. Bom, muito obrigado. São exatamente 16 horas e 25 minutos, é o tempo que nós exatamente teríamos de terminar. Gostaria de agradecer ao Dr. Cláudio Ferrari, ao Dr. Avi Tsur, ao Dr. Bruno Rochheger e ao Dr. Sandro Rigo por participarem desta sessão. De fato, a temática da inteligência artificial em saúde veio para ficar, não é? E além dos avanços que nós temos hoje em dia em diversas áreas de aplicação da inteligência artificial, na medicina, na saúde, sem dúvida nenhuma, é uma das áreas que mais utiliza esse tipo de resultado tecnológico e essa nova ciência que tanto tem impactado as nossas vidas. Muito obrigado a todos e agradecemos a gentileza da participação de todos os senhores aqui. Foi uma bela sessão e esperamos que tenham contribuído para o sucesso do evento e para a ampliação do conhecimento de todos nós. Muito obrigado a todos e estamos encerrando neste momento a sessão. Até mais, boa sorte, cuidemo-nos. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço. Good evening.